Bate-papo de peão na área, começando aqui mais um episódio aqui no canal do Heller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Programa Bate-papo de peão, onde eu faço aqui uma conversa com trabalhadores que são do chão da fábrica, e hoje eu recebo aqui o Rafael, que é trabalhador da GM. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Heller. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Prazer poder estar aqui falando com todo o seu público. Como você disse, sou Rafael, tenho 41 anos, sou casado com a Ariane, pai da Manu, de 11 anos, trabalhador da GM, há 22 anos. 22 anos, militante do PSTU há 6 anos. Legal. E estou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos. Bacana, Rafael. A intenção aqui do programa é a gente trocar ideias sobre a realidade do trabalhador no chão da fábrica. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal do Heller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Vamos lá, Rafa, você com essa experiência de 22 anos como trabalhador, hoje a gente sabe que existe uma realidade diferente na indústria, né? Hoje, principalmente por causa dos baixos salários e do ritmo acelerado, a galera mais jovem entra na fábrica, mas não quer ficar. É uma realidade diferente de quando nós entramos. E eu queria começar aqui esse nosso bate-papo de peão com a seguinte pergunta. Você, com mais de 2 décadas como trabalhador da GM, a gente sabe que principalmente as montadoras passaram por um processo de reestruturação produtiva, e muitas vezes a gente vê os empresários falando que hoje existe uma tecnologia, então o serviço está mais leve, o serviço está mais tranquilo para o trabalhador. É essa a realidade? Como que está hoje a vida do trabalhador no chão da fábrica? Como que segue ainda muita exploração? Galera tá ralando pra caramba? Ou esse discurso dos empresários de que, poxa, hoje está automatizado, então tá tranquilo? Queria que você expressasse aqui, nesta primeira pergunta, a realidade do metalúrgico da GM, não só da GM, né? Você tem a experiência de acompanhar outras fábricas. Como que está a vida do trabalhador no chão da fábrica? Bom, Heller, a vida do trabalhador ela não é nada fácil, né? Essa narrativa dos empresários dizendo que está tudo mais moderno e tal, ela se choca com a realidade, porque o que a gente vê é uma adaptação do processo, né? Onde tem algumas ferramentas modernas se chocando com a realidade que são fábricas ainda ultrapassadas. E há uma contradição, né? Quando a gente fala sobre isso, né? A primeira delas é onde nós, trabalhadores, nós produzimos toda a riqueza, né? E nós não podemos ficar com ela, né? Nem parte dela. E isso, nós chegamos que ela vem piorando, né? Mas vamos lá. Hoje você percebe essa mudança. Por exemplo, antigamente você fabricava o carro em uma situação mais convencional. Hoje existe sim o avanço da tecnologia. Mas mesmo com o avanço da tecnologia, na linha de montagem ou na fabricação, na máquina, o trabalhador, o ritmo segue acelerado no chão da fábrica? Sim. A sobrecarga de trabalho, ela vem cada vez aumentando cada vez mais. Por quê? Ao mesmo momento que ela vem se adaptando com a modernidade, ela vem enxugando o processo e acaba sobrecarregando os trabalhadores. Então, enquanto se choca com a realidade, eu digo que muitas vezes eles se contradiz com a planilha do Excel, né? Onde eles veem os números que as máquinas novas elas podem atingir, e ela não vê que tem uma limitação do trabalhador. Então a sobrecarga é algo que vem agravando cada vez mais com o avanço da tecnologia. Legal, Rafa. A ideia aqui é a gente falar agora sobre o tema da saúde do trabalhador. Eu gosto pra caramba desse tema, inclusive eu comecei
a minha militância no movimento sindical através da CIPA. Você falou aqui que é militante do PSTU, é dirigente do sindicato e você já foi cipeiro também, certo? Certo. Quantas vezes, Rafa? Fui por 2 mandatos. Legal, eu já fui cipeiro em 7 fábricas que eu já trabalhei, tanto na cidade de São Carlos, em Jambeiro, e aqui em São José dos Campos. A minha história começou no movimento sindical na Johnson contra os Hitachi, que agora é a Bosch, como cipeiro. E eu sempre gostei, sempre achei um trabalho muito legal. Porque com esse discurso de que existe a modernização, existe a tecnologia, que o trabalhador está trabalhando menos, e quando você vai fazer uma discussão, uma negociação coletiva, por exemplo, em relação às cláusulas de proteção ao trabalhador, a gente vê esse discurso da patronal. Ah, mas aquelas empresas que a gente tinha, que gerava muito acidente de trabalho no final da década de 70, com a modernização, hoje está tranquilo para o trabalhador. Agora, o Ministério Público do Trabalho aponta, e aí são os dados técnicos, verídicos, científicos, de que o número de acidentes de trabalhos aumentou pra caramba nos últimos anos, assim como também as doenças ocupacionais. Então, com a sua experiência de ser dirigente sindical e ter sido membro da CIPA, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Tá tranquilo, igual o patrão fala, ou os números ainda seguem aumentando, até porque é a estatística colocada? Então, com a sua experiência na GM e nas outras fábricas aqui da região, queria que você falasse um pouco em relação a isso. Sim, isso que você disse, esses dados que você traz a nível do Brasil, ela não é uma exclusividade somente de empresas de grande porte, mas sim de toda a classe trabalhadora, de todas as empresas. E esse aumento significativo que vem acontecendo nos últimos anos aqui, ele é fruto do enfraquecimento da fiscalização, da precarização do trabalho, né? Da precarização do trabalho e das leis trabalhistas. Então ela vem se agravando ao longo dos anos, não é uma realidade, e com tudo isso ela vem se tornando um terreno fértil para que venha acontecer cada vez mais esses acidentes. Somente aqui na região, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, houve acidentes gravíssimos aqui, com amputação de pernas, né? Amputação de membros de trabalhadores, e isso ela aconteceu dentro de uma Volkswagen, uma multinacional, com uma pequena empresa de menor porte. Então isso não condiz com a realidade. A realidade, ela é outra. A exploração em cima de nós trabalhadores, ela aumenta cada ano que passa, para aumentar os lucros, e o reflexo disso são os acidentes. E quem paga por isso somos nós trabalhadores. Perfeito. Canal do Heller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que está aqui acompanhando este bate-papo de peão. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui no bate-papo de peão é ideia com os trabalhadores, assalariado, chão de fábrica. E muito bacana a gente trocar ideia em relação a esse tema da saúde do trabalhador. É isso que o Rafa falou. Os números de acidentes, mortes e doença do trabalho tem a ver com a exploração capitalista. Por isso que a gente precisa lutar para acabar com este sistema que é injusto, que só visa o lucro, e a gente construir uma sociedade socialista. E isso que você falava, Rafa, me lembro, inclusive, de cabeça aqui, isso foi no ano passado. A gente teve na Magnag, uma fábrica aqui em São José dos Campos, onde o trabalhador perdeu uma perna. Na mesma semana, um trabalhador terceirizado na Volkswagen perdeu as 2 pernas. As pernas foram amassadas no acidente de trabalho. E 15 dias depois, um trabalhador morreu na Novelis, em Pindamonhangaba. Ou seja, aqui no Vale do Paraíba, nessas 3 cidades, em poucos dias, uma perna, 2 pernas e uma vida. Essa tem sido a realidade. Então, esse discurso patronal de que, poxa, com o avanço da tecnologia, a modernização
está tranquilo a vida do trabalhador. Quem está no chão de fábrica sente na pele a exploração capitalista e esse discurso patronal não tem nada a ver. Queria só fazer um parênteses aqui, Rafa, queria que você falasse porque agora tem uma mudança na NR1 e as empresas são obrigadas a fazer o debate em relação a assédio e também em relação ao adoecimento mental. Como que tá isso nas fábricas? A galera tá ficando doente? Como é que tá? Sim, sobre o adoecimento mental, sobre essa normativa que ela teve por parte do governo, ele retardou para poder entrar em vigor, para dar tempo das empresas se prepararem. E a gente vê isso com muita preocupação, porque a gente não vê nenhum movimento de adaptação. Pelo contrário, ela vai deixando as coisas acontecer para poder, na verdade, arrumar uma forma de isso não ser aplicada. O que a gente vê, a realidade é essa. Eu digo que nós vivemos uma sociedade adoecida, Hélia, onde, segundo a Organização Mundial do Trabalho, ela diz que 2 milhões de trabalhadores morrem hoje vítimas de doenças relacionadas ao adoecimento mental, seja através de doenças cardíacas, através de ansiedade, depressão. Então é muito grave o que vem acontecendo, né? É um problema que ele acontece no mundo, em todos os âmbitos da sociedade. E isso se agrava ainda mais para a classe trabalhadora, vista hoje as longas jornadas de trabalho, né? O excesso de carga de trabalho. Hoje o que está em debate, a escala 6x1. Não é possível, né? Não, isso é desumano. Nós trabalhadores não temos tempo para ficar com a nossa família, para ouvir os problemas dos nossos filhos, né? Para ter uma atividade física, para cuidar, né? Para debater problemas da sociedade, né? Então isso ele vai se agravando. E tem muita gente afastada por problemas mentais das fábricas? Sim, aqui na região, Heller, segundo o levantamento, 70% hoje dos afastamentos hoje, ele já está relacionado com atestados médicos relacionados à ansiedade e depressão. No Brasil, se eu não me engano, 470 mil novos casos no ano de 2024, foram registrados já por afastamento. É isso aí, a classe trabalhadora está ficando doente, isso é culpa do sistema capitalista e é importante que os cipeiros, os dirigentes sindicais, aqueles que fazem parte da militância política, que coloque esse tema da saúde mental também como prioridade, em especial setores da juventude, porque é isso, hoje com os baixos salários aplicados, o cara vai trampar na fábrica, é essa jornada que a gente sabe que não é apenas 44 horas semanais, o tempo que você se desloca para ir para a fábrica, que você volta, um monte de hora extra, os problemas familiares e principalmente porque o que o trabalhador está ganhando hoje não está dando para pagar as contas, não está dando para sobreviver. Então a classe trabalhadora está ficando doente por causa disso. E isso é culpa do sistema capitalista. Agora, Rafa, a gente falou aqui dos dados, né? Número de acidentes de trabalhos, sobre o adoecimento mental. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse a importância da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para fazer a fiscalização nas fábricas, para que não tenha mais acidentes, mas também na proteção dos direitos dos trabalhadores. Então, eu queria que você falasse da importância da CIPA enquanto uma ferramenta de luta para a defesa dos trabalhadores nas fábricas. Sim, Hélia. Para nós aqui no sindicato, eu, como já fui membro da CIPA, eu sempre aprendi que a CIPA ela tem que ser classista, né? Ela não pode, ela tem que ir além do papel burocrático. Muitas empresas hoje, ela usa isso como uma mera formalidade. É apenas um órgão, né, que cumpre um papel burocrático dentro da empresa. Muitas pessoas usam a CIPA, se candidatam à CIPA por estabilidade, para usufruir da burocracia que isso dá, né, da estabilidade. E nós vemos isso ao contrário. É uma ferramenta de luta. Ela é uma extensão da organização de trabalho, né, dos trabalhadores.
E tem um papel fundamental junto com o sindicato da categoria, ela se organizar em defesa dos trabalhadores, em organização, seja por empregos, não se limita somente na segurança. Ela vai além disso, né? Ela vai para fazer, ela tem um papel fundamental na defesa do trabalho, né? Nas demissões, na fiscalização. Legal, Rafa. E para você que chegou até aqui, que pegou esse termo CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como que funciona? As empresas com mais de 50 trabalhadores, ou dependendo do grau de risco até menos, tem que eleger a CIPA. E a CIPA ela é composta pelos representantes dos trabalhadores, que são os eleitos, onde você se candidata, os trabalhadores decidem. 50% são esses representantes dos trabalhadores. Os outros 50%, a empresa que indica. E aqueles que são os representantes dos trabalhadores eleitos têm 2 anos de estabilidade no emprego. Isso é fundamental, porque se você for bater de frente com o seu chefe ou com o patrão sem estabilidade, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, você que está vendo aqui o programa, se interessou, nós temos no Sindicato dos Metalúrgicos uma Secretaria de Saúde que faz, além da discussão junto aos cipeiros do trabalho de base, também cursos de formação. Então, primeiro, se você é metalúrgico, quer se candidatar à CIPA, chega junto. Agora, você que está vendo aqui esse programa em qualquer lugar do Brasil, poxa, me interessei, quero ser candidato à CIPA, eu quero uma orientação, deixa a mensagem aqui que a gente entra em contato com você. Esse tema da saúde e da segurança dos trabalhadores, ele é fundamental, porque com a exploração capitalista, o trabalhador tem que sair de casa, ir trabalhar, ser explorado para minimamente ter um salário para tentar sobreviver. E aí quando você vê trabalhador perdendo o dedo, trabalhador perdendo o braço, trabalhador perdendo perna, trabalhador perdendo a vida, trabalhador ficando adoecido por conta da exploração capitalista, é parte da discussão que a gente tem que fazer do lado de cá. Então a CIPA ela é importantíssima e a CIPA ela é fundamental. E aí eu queria, pra gente ir finalizando, Rafa, porque a gente tem um trabalho de CIPA na General Motors que acho que é referência aí para qualquer trabalho de CIPA que a gente tenha em todo o nosso país. Eu queria que você falasse um pouco da organização da CIPA na GM. O cipeiro na GM, inclusive as eleições de CIPA lá, né, Rafa, é uma disputa diretamente com a empresa, ou seja, tem debate ideológico já durante a campanha. Como que é feita a organização da CIPA na GM? É junto com o sindicato? Como que a galera se organiza? Como que a galera vai para cima? Sim, Heller, como você disse, não só na GM, mas nas outras empresas, a CIPA ela é disputada diretamente com membros direto da fábrica. Como você disse, a fábrica, as empresas já têm o direito de escolher os seus representantes. Esses representantes que ela escolhe, que são os cipeiros patronais, são gerentes, né? Então, só cargos acima, diretores. E aí, ela não contente com isso, ela também quer disputar a CIPA eleita, né? Então, eles colocam seus candidatos para disputar a CIPA e se eleger, tudo com o intuito do quê? De esconder, de tentar normalizar e burocratizar isso daqui. E nós nos organizamos de que forma? Junto com o sindicato, nós preparamos nossos cipeiros, né? Os nossos ativistas que nos procuram, que nós convidamos para participar. E a gente faz as preparações, existem vários cursos ao longo dos anos, onde a gente prepara e sai para essa disputa ideológica, como você disse. Não é simplesmente se trata só da estabilidade ou da segurança, ela vai além disso, né? Então ela é uma ferramenta, é um elo entre o sindicato e os trabalhadores, e os cipeiros no chão de fábrica, que eles estão mais atuantes no dia a dia, porque os dirigentes têm outras tarefas, ele acaba fazendo esse papel fundamental de organizar os trabalhadores no chão de fábrica. É isso aí, cipeiro eleito, 2 anos de estabilidade, tem que dedicar a estabilidade a serviço da luta em defesa da saúde, da segurança
e dos direitos dos trabalhadores. Bate-papo de peão, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que chegou até aqui, primeiro dá o like aí, ajuda a divulgar, pega aí esse bate-papo de peão aqui, já joga aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram que você tem das fábricas, ajude aí a gente a atingir aí um número maior de pessoas que assistam aqui esse conteúdo. A gente sabe que hoje a gente vive também nas redes sociais um processo de disputa política, e o programa Bate-Papo de Peão é um programa onde eu faço aqui as entrevistas com os trabalhadores chão de fábrica. E hoje o entrevistado, companheiro Rafael, que é da GM, onde nós falamos aqui em relação ao tema da saúde do trabalhador. E é isso aí, importantíssimo a CIPA como uma ferramenta de luta, de organização e dentro da fábrica para fazer a fiscalização, para ver se o trampo está seguro, para não gerar acidente. E é isso aí. A questão ideológica é o fundamental para os dias de hoje. E os cipeiros da GM, o companheiro deu aqui a explicação, é boletim, é caminhão de som, é disputa ideológica o tempo todo. E é isso. O programa aqui ele tem o intuito também de falar sobre socialismo, sobre comunismo, e existem os acidentes de trabalho. A classe trabalhadora está ficando adoecida por causa do sistema capitalista, e a gente precisa destruir este sistema para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista. Rafa, valeu aí, queria que você olhasse ali para aquela câmera e fizesse aí as suas considerações finais. Bom, obrigado, agradecer ao Heller, agradecer o canal aqui, esse espaço que está dando para nós trabalhadores, estarmos podendo conversar com a base, conversar com a sociedade. É muito importante esse espaço, que cada vez tenha mais trabalhadores podendo dialogar com o Heller, podendo dar a sua opinião, dizendo um pouco sobre a realidade do dia a dia. Quero parabenizar você, Heller, pelo canal, pelos 10K que foram atingidos aqui. É muito importante para nós, trabalhadores. Isso aí, cheguei em 10K no Instagram, no TikTok 20K, e aqui no YouTube em breve chegaremos também. É isso aí. Valeu, Rafael. Bate-papo de peão. Ajude a fortalecer aqui o programa que é Chão de Fábrica, o programa da classe trabalhadora. Se inscreva no canal, @canal do Heller. Como sempre, conteúdo de interesse para os trabalhadores.